Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a dor de cabeça, né? Uma coisa que acontece com todo mundo já teve pelo menos alguma vez, né? E o tanto que traz de transtorno na nossa vida sentir uma dor de cabeça. O grande detalhe de tudo é descobrir da onde vem essa dor de cabeça, né? E aí como a gente pode cuidar, porque é aquilo que a gente fala o tempo inteiro, né? Se conhecer, se autoconhecer, se para saber identificar de onde vem, se é uma questão alimentar, porque você não comeu, ou porque tem uma questão emocional, ou se realmente é um problema mais de doença mesmo, que é o grande detalhe para descobrir a questão da dor de cabeça, né? Então, assim, a dor de cabeça é natural, é normal, é uma forma do organismo reagir a alguma coisa que está acontecendo com a gente, né? Então, eles são decorrentes, muitas das vezes, de distúrbios bioquímicos que tem no cérebro e que acaba prejudicando nossos neurotransmissores que causam a dor. Então, esse é fisiologicamente o que acontece no nosso corpo quando a gente se sente uma dor de cabeça, sendo que ele dá um alerta que algo está acontecendo de errado. O detalhe é a gente se perceber e ver o que está acontecendo além disso, né? E aí vamos falar o que é uma dor de cabeça, né? É um dos sintomas comuns para diversas questões fisiológicas, como eu falei antes. Às vezes você está estressado, você tem uma dor de cabeça. Você deixou de comer por fome, você pode ter uma dor de cabeça. Uma sinusite pode te dar dor de cabeça. Um resfriado pode te dar uma dor de cabeça. São questões do seu corpo que bota de alguma forma dizendo que algo está acontecendo com você. Até umas são coisas que podem ser simples, mas também a gente pode ter coisas sérias. A gente pode ter a pressão alta e ter dor de cabeça, uma meningite te dá dor de cabeça. Então a gente só precisa entender, saber o que está acontecendo para a gente poder se tratar, né? Então, é uma situação de incapacidade para realizar as suas tarefas diárias. Porque com dor de cabeça você não tem ânimo, né? Você não consegue fazer grandes coisas, né? Esse distúrbio todo que acontece na nossa cabeça, só um instantinho. Então, o tanto que isso traz de transtorno para a gente, né? Como é que a gente vai fazer isso tudo? Então, é, esse desequilíbrio existe entre os sistemas internos e externos, físicos e psíquicos. Por isso que você é uma comunicação muitas das vezes são coisas externas que agridem a gente e que dá uma dor de cabeça. Outras vezes são coisas nossas mesmo, são as doenças que estão mais internas e que acabam agredindo, dando dor de cabeça, botando esse formato, né? Além disso, a gente tem que olhar também que muitas das vezes a dor de cabeça é uma questão bem energética, que a gente fala emocional. Então, muitos distúrbios energéticos podem nos dar dor de cabeça, né? Pela acupuntura, a gente fala muito que a saúde geral dos pais, no momento da concepção, né, e na gravidez, podem trazer a criança, gerar uma criança que tem um potencial para dor de cabeça, né? Até mesmo na gente, a própria pessoa, né? As emoções também interferem diretamente, um nível de estresse também interfere, trazendo essa dor de cabeça para a gente. Excesso de trabalho, como também excesso de atividade sexual, também pode gerar dor de cabeça, porque a gente está trabalhando a gente está falando no questão energética, né? Dieta desequilibrada, se você come muita gordura, se você se alimenta, não consegue nem mastigar, você come muito rápido e não mastiga. Alimentos que são mais processados podem tirar por questão de estômago, né? Energeticamente você acaba te dando dor de cabeça. Então, traumas e fora os outros fatores, né? Que a gente tem, poeira pode te dar dor de cabeça, que você começa a ficar congestionada e você. Então, várias coisas podem provocar uma dor de cabeça. A gente precisa só a questão de entender um pouquinho. E aí, quais são os tipos de sintomas que a gente tem de dor de cabeça? Primeiro dela, tensional, que praticamente a maioria das pessoas tem desse tipo, em salva e enxaqueca. O que é uma dor de cabeça
tensional. Ela muitas das vezes costuma ser aquela que acontece normalmente no nosso dia a dia, né? Ela pode ser tanto. Quem diz, por exemplo, eu não tenho o hábito de ter dor de cabeça, então eu posso ter uma dor de cabeça naquele momento por uma tensão e depois não tem mais. Mas também a pessoa que já tem aquela propensão que vira crônico. Então, essa é a questão do que é comum, né? Traz aquela coisa toda. Então, muitas das vezes, ela provoca aquela tensão muscular mesmo na musculatura da cervical, muitas das vezes até mesmo aqui bem debaixo da cabeça, é uma dor que é de peso, uma dor de aperto, relata-se que é muito mais, sempre essa tensional é dos dois lados da cabeça, não é que, não, só todo do lado direito, não. Geralmente é bilateral, né? A intensidade pode variar entre leve e moderada, e muitas das vezes também é um outro lugar na testa, na nuca, e parte da cabeça, então pode acontecer quando a gente fala na questão tensional, né? A crise pode durar de várias formas. Tem gente quando é aguda, aquela coisa que vai embora rapidamente, né? Mas também pode durar um pouco mais quando você já virou um crônico e aí sim vai começar a atrapalhar suas atividades do dia a dia. E aí é ruim mesmo isso, né? Então, como a gente falou, unilateral, latejante, intensidade média ou forte. Você muitas das vezes tem esse embaçamento da visão, como a gente fala, esse embasamento é aquele aparecimento, às vezes, assim, não tá a visão meia turva, você pode ter aqueles pontos luminosos, né, que é os cotomes cintilantes que a gente chama, ficar linha zigue-zague, então você pode ter esse tipo de embasamento da visão aí, né? Náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, né, que a gente chama de fotofobia, ou até mesmo dos sons, que é fonofobia, os movimentos e irritabilidade pode provocar também, faz parte dos tipos, no geral, dos tipos e sintomas, né? A gente não pode esquecer que quando a gente fala que essa tensional pega a questão muscular, né? Eu tô com um torcicolo, né? Faço aquele torcicolo, tô com aquela dor de cabeça, eu dormi mal, né? Mas a gente precisa olhar esse outro lado. O que é uma cefaleia em salva? Cefaleia em salva, ela é um pouquinho diferente. Ela é aquela que a dor, ela pulsa, ela fica igual coração, né? Bate assim, pum. É bem mais forte do que a tensional. Geralmente acontece de um único lado e geralmente naquela temporofrontal, então aquela bem aqui assim, ó, bem na lateral assim da cabeça, né? E vai até mesmo para o olho, tá? Então essa é uma das características dessa cefaleia em salva. Então, aí por você dar aquela dor até mesmo na órbita, que a gente chama, né, no olho ali, você pode ter assim um pouquinho de queda da pálpebra, porque aqui fica aquilo ali, aquela congestão, você não consegue nem abrir o olho direito, né? Você muitas das vezes, essas crises são muito agrupadas, elas não vêm sozinhas, elas vão todas, ficam tudo ali, são diariamente você fica sentindo aquela coisinha, né? E muitas das vezes também a gente está. Ela, do mesmo jeito que ela vem, ela também vai embora, tá? É uma dor bem mais chata, essa em salva, tá? A gente precisa analisar ela direitinho, porque ela é tão comum, porque geralmente é só do lado direito aqui que eu tô com essa dorzinha, que eu não consigo nem abrir o olho, né? Aí vai lá, assim, ela vai e volta, ela aparece, ela não fica muito tempo, né? Mas pode acontecer diariamente essa questão, tá? E aí, até mesmo a própria enxaqueca, né, que a gente está falando. A enxaqueca é o contrário, e é uma coisa interessante, geralmente as insalvas, ela tem predominância em homens, mas não quer dizer que as mulheres não tenham, tá? Mas elas são predominantemente mais em homens que elas aparecem. E geralmente depois dos 30 anos que acontece. Outra coisa interessante dela
é que o sono, você interfere muito no sono. Então, muitas das vezes até tem relação com a apneia do sono. Tá? A enxaqueca, vamos lá para a enxaqueca. A enxaqueca já é diferente, ela acontece muito mais nas mulheres, porque tem outros fatores associados a isso aí, né? Então, é um distúrbio neurovascular crônico, tá? Multifatorial e incapacitante, porque a enxaqueca realmente limita, porque você não consegue, às vezes, abrir o olho, não consegue levantar, que a cabeça dói mesmo, né? Pode surgir até mesmo em qualquer idade, não tem nada de coisa, mas acontece muitas das vezes, e o início dela geralmente é na adolescência. Pode ser por estresse, TPM, alguns alimentos, algum esforço físico, né? E também fala-se muito da questão hereditária da enxaqueca. Então, assim, para você ver o tanto que a gente está falando assim do estresse, TPM, né? A gente que entra nesse ciclo, na questão hormonal, o quanto que ela fica. Então, entra só na questão hormonal, já entra o estresse, já entra as alterações todas, acaba dando esse distúrbio todo na gente e vai dando essa irritabilidade, né? Então, o sintoma é muito importante, é muito clássico até mesmo da enxaqueca, né? Então, a dor de cabeça é constante, não é aquela igual a Insalva que também para, vai e volta, né? Não é só a tensional que é relacionada à questão da contratura, mas ela não. Ela já é mais constante, né? E aparece muito mais vezes do que a gente imagina. Então, isso é uma das classificações que a gente tem da enxaqueca, essas sensibilidades, porque quando ela dói tanto, porque ela é tão constante, você tem alteração mesmo de aquilo, você não consegue ficar na luz, não consegue ouvir muito som, tudo vai te irritando, às vezes até os cheiros também acabam irritando, fica bem alterado, enjoo, vômito, tudo isso, porque quando mexe na nossa cabeça, né, que justamente a cabeça é o lado que comanda tudo, então você fica enjoado, porque aquilo fica latejando, vai mexendo todo com a sua estrutura ali e vai te dando essas alterações. E aí, uma coisa bem interessante, que isso aí a gente não pode deixar de falar. Tem vários estudos que falam que uma das coisas que a enxaqueca vem também quando a gente fala da questão emocional é do orgulho, né? Se você percebe que não tem uma questão alimentar, você não comeu nada demais, está toda regradinha, direitinha, se alimentou direitinho, não ficou pensando e comendo, tudo isso. Na questão do próprio estresse, na questão emocional e tal, não me aborreci com nada, e bababá. Aí a gente precisa olhar também isso internamente, né? Que é a questão do próprio orgulho. O orgulho, quando você fala do orgulho puramente assim, eu falo assim, eu sou orgulhosa, porque a gente só tira uma classificação, pelo menos eu vejo isso por mim, né? Quando eu via, falar assim, orgulhosa. A orgulhosa é aquela que, né, que expõe um pouco, que não quer saber, meio nariz empinado, e que não quer saber. Não, é uma coisa bem mais interna isso, né? É muito mais forte esse sentimento. Porque geralmente a gente que tem esse sentimento, todo mundo tem que ter orgulho, não é para não ter, não, mas a gente precisa só ver se isso está exacerbado demais. Mas a partir do momento que você começa a perceber que a gente quer controlar muito mais algo, né? Que a gente muitas das vezes acaba invadindo o espaço do outro, né? Receia muitas das vezes de ser dominado, ou seja, você quer sempre ter o controle da situação em todos os sentidos. Isso muitas das vezes já é um alerta que a gente tem que é para o orgulho, né? É muito clássico quando a gente começa a perceber que se você cai, né? Você fica numa situação, tá com uma enxaqueca. Vamos botar aqui que a gente está falando da enxaqueca. Que muitas das vezes você tá na cama, não consegue nem levantar, porque realmente está muito ruim para você levantar. E aí você precisa do outro.
você precisa de alguém, que alguém faça alguma coisa para você, ou tal, não. Mas você quer sempre ter o controle da situação e você muitas das vezes não aceita. Isso é um orgulho. Isso é um orgulho. Porque você não quer pedir nada para ninguém. Você tem muitas das vezes dificuldade para... eu vejo até em situações assim, vou botar aqui, é mais limitante, né? Um idoso. Tem dificuldade até mesmo para tomar banho, mas não dá o braço a torcer que precisa de ajuda para tomar um banho. Que é difícil sim, não é para eles não, já vai ficando difícil para a gente enxugar o pé. Mas para que eu vou pedir para botar uma meia no meu pé? Se eu posso botar sim, mas o risco de você cair é muito maior. O risco de acontecer alguma coisa com você é muito maior. Então, o risco-benefício é pedir, né? Então, são coisas simples que a gente vai vendo o quanto, assim, não vou pedir para me ajudar. Eu consigo. Então, não dá. Não dá isso. Isso é muito... É o orgulho mesmo que a gente... são nas pequenas coisas que a gente vai ver. A gente acha que sempre temos que ter a razão. A minha razão é sempre minha, não vou ceder por isso, né? Então a gente entra num conflito, às vezes, desnecessário, porque você quer ter a razão. É orgulho. E às vezes a gente fala, não, eu tô brigando aqui. Não, é porque a gente não pode ferir o que eu tô falando, né? Aquilo que eu acho que é verdade, não pode, tá me agredindo, né? Então, é orgulho. E assim, a gente não imagina o quanto que essa besteirinha faz com a gente, e é real, né? A dúvida, né? Remoer aquela coisa assim, eu tô com dúvida, mas não vou perguntar. Que isso? Como eu vou perguntar? Não posso jamais, porque isso aí já vai passar do limite para mim. Então, isso também é um orgulho, né? Então, assim, o perfeccionismo, só eu sei fazer. Nossa, eu sei arrumar a minha louça, eu lavo a minha louça, é tudo organizada, depois eu seco tudo, guardo tudo, trananana, mas o outro vai chegar lá e vai fazer da maneira dele. E muitas das vezes não é a sua, mas aí você fala, não sabe fazer, não vou pedir porque não sabe fazer, é melhor fazer, porque o orgulho. E para você ver o tanto de besteirinhas que a gente acha que é só aquele orgulho de nariz empinado, mas são as pequenas coisas que a gente tem, né? A negação também, porque a gente... claro, não sou assim, não sou nem um pouco orgulhosa. Para com isso, eu não sou assim, porque a gente só leva... É um orgulho que a gente está ferindo, né? Muitas das vezes, até assim, a vitimização também é um orgulho. Que quando você se faz doente para receber visita, porque eu fiz tanto para aquela pessoa, gente, como é que pode? Ela não entende isso. E agora eu estou precisando, ela nem me liga. Orgulho. Olha o tanto de coisinhas que a gente tem, que a gente nem imagina o tanto que a gente provoca nesses sentimentos, simplesmente, sendo que isso tudo te dá dor de cabeça. Porque você fica fazendo e dando, você querer ter razão o tempo inteiro, porque você entra numa confusão, vai te dar dor de cabeça por estresse, né? Você vai querer o tempo inteiro estar no comando, fazer essas coisas todas, tudo vai te dar dor de cabeça. Então, muitas das vezes, somente quando a gente tem essa relação que a gente já falou aqui, o pensamento é a energia mais intensa, né? É aquilo na velocidade da luz, que aquilo você gera aquela toxina toda para o seu corpo, aquilo vai voltar somente para você, porque a gente está levando somente toxina pra gente. Não tem outra coisa que a gente está levando. Isso aí vai agregar e inflamar o seu corpo, que vai te dar dor de cabeça. Você ficar com dúvida, mas não quer perguntar, porque você não quer, vou me rebaixar. Jamais, por que eu vou perguntar? De jeito nenhum, não vou fazer isso. Vou ligar para... Não, ela não me ligou há quanto tempo? Olha, vê se vale realmente a pena, né? Então, a gente precisa entender um pouco o que isso traz de transtornos até mesmo pra gente, né? Então, quando você faz isso, que você joga essa questão, você percebe que o tanto que agride o nosso corpo, o tanto que vai fazer você ficar mal, por o simples fato de dizer, não, eu não sou orgulhosa, não vou ceder por conta disso, né? Então, assim, eu faço até um questionamento para a gente ver, para a gente analisar quando vier uma dor de cabeça, né? E a gente saber realmente se isso é uma questão do nosso orgulho ou se é uma questão mais de saúde mesmo,
ou um estresse, ou somente quando vier, a gente precisa analisar se a gente, naquele momento que vem aquela dor de cabeça, se eu passei por alguma contrariedade. Se aquilo ali se eu fui contrariada e aquilo me magoou, o meu orgulho foi ferido. Se algo aconteceu ao meu redor a ponto de isso me agredir, né? Para eu estar com dor de cabeça. Ficar com aquilo. Se eu fui em algum momento até mesmo inflexível com situações do dia a dia, que aí você pode provocar também isso, né? Agredir o meu orgulho, né? E fazer, quando vier a dor, ver realmente, fazer a pergunta para você mesmo, né? Para você, assim, eu preciso mudar meus pensamentos, eu preciso fazer aquele exercício de flexibilidade comigo mesmo. Veio a dor, vale a pena? Vale a pena, eu fui contrariado, mas o que adiantou? Vou ficar aqui, eu que estou sentindo e o outro nem está aí para mim, né? Então, esquecer o medo de perguntar, esquecer o medo de achar que as pessoas só querem te agredir, se envolver. Então, o que vale mais? Sentir a dor e resolver esse problema com você mesmo? Você vai tomar o remédio que for, vai cheirar o óleo que for e não vai adiantar, porque às vezes a coisa é mais interna. Que muitas das vezes essa oportunidade que a gente tem de se olhar e botar isso para fora é muito melhor do que ficar guardando isso pra gente, né? Em vez da gente negar e criticar, a melhor opção, muitas das vezes, eu quero me libertar dessa dor de cabeça. Então, tenta, é um exercício, é uma constância que a gente pode fazer com a gente mesmo de se libertar disso, né? Então, eu acho que vale muito mais a pena isso. Vamos lá. Aí eu botei logo aí quais são os olhos que a gente pode fazer para ajudar nessa questão. Eu vou falar uma mistura de tudo que eu falei, né? A gente já sabe que o peppermint é sempre uma boa opção no caso de uma dor de cabeça. Quando eu tô com uma sinusite, porque ela vai me desobstruir, ela vai aumentar a minha circulação, né? Ela faz vasodilatação. Então, o peppermint é uma opção, porque que ajuda tanto na questão emocional de você se libertar daquelas ações, fazer você movimentar aquilo que você precisa fazer com você, né? Porque quando você cheira um óleo, quando você usa um óleo topicamente, a gente sabe que aquela informação, que aquela energia, que aquela função entrou dentro da sua célula. A sua célula a gente tem no corpo inteiro, que é o soldadinho, que é o que faz tudo, é o que manda fazer tudo. Se você manda aquela informação junto com um pensamento, uma mudança, uma transformação daquilo, você está levando muito mais saúde, né? Você está levando saúde para o seu corpo a ponto de você se conectar com você mesmo. Então, é uma oportunidade de você usar o peppermint para isso. Então, se eu usei para tosse, se eu usei para uma rinite, para uma sinusite, né? Eu posso usar ele nos chakras, porque o peppermint é o único que consegue abrir todos os chakras e fazer a limpeza. O que são chakras? Como a gente vai falar mais à frente, mas são pontos energéticos que a gente tem na gente. Então, se eu tô com uma dor de cabeça frontal, eu uso o meu Intang. Mas você se conecta com ele porque ele está levando a informação para a sua célula e vai fazer. Mas ele é milagroso. Ele vai fazer. Não, ele não está chegando e levando aquilo que você tem que tirar, aquele medo e a sua culpa de você ser orgulhoso. Ele está levando informação e você fazendo você receber a informação e você tem que fazer as coisas, porque a função é nossa, né? Então, ele impulsiona até mesmo a nossa comunicação. Então, quando eu uso para dor de cabeça, que eu inalei, usei topicamente, usei já no meu frontal, fiz a minha conexão ali, aliviei a minha parte respiratória, eu consigo ajudar somente se for uma questão de sinusite, rinite, todas essas coisas, né?
Se também eu estou com esse processo, quando você tem dor de cabeça, você tem inflamação até mesmo dos vasos. Então, ele vai aumentar, ele é um anti-inflamatório também. Então, ele te ajuda nesse sentido. Ele impulsiona, além dessa comunicação do seu chakra laríngeo, ele ajuda você a digerir situações. Por isso que a gente usa ele nos chakras. Porque quando você digere situações, aquilo que está difícil, aquele saco grosso de engolir, o Peppermint te ajuda a você fazer justamente isso. Ele te faz assim, aquela pergunta que eu fiz antes, né? O que vale a pena? Vale a pena você sentir a dor de cabeça ou você resolver aquilo ali, achar que o seu orgulho ferido vale mais? Ou é só dor de cabeça que você está sentindo vale mais, né? Então você cuspir, muitas das vezes, não vale, ele não me conhece, eu me conheço, não é isso que ele falou? Não vale a pena, e vou engolir sim. Ele te ajuda você a refletir sobre a situação e fazer você entender o que é melhor para você. Porque somos componentes que vão entrar e vão fazer isso, né? Ele dá vitalidade pro dia, porque ele é energético, né? Então, quando você passa até mesmo no seu umbilical, o seu umbilical é um ponto energético, é o sol, né? Aquece, é energia, é força, é coragem. Muitas das vezes a gente precisa de ter coragem para mudar. Você precisa de coragem para transformar a sua vida, para você dar um passo, você sair muitas das vezes todo dia da cama e você levantar para trabalhar, é um movimento, é um passo. Então a gente se vence todos os dias, a gente se conecta todo dia com o mundo, né? Então isso é uma oportunidade, é energia, é vitalidade. Isso é importante para a gente, tá? Então, o Peppermint ele faz essa interpretação da nossa consciência, né? Essa receptividade da mente. Ele faz esse lado de você se conectar com o seu consciente e inconsciente. Ele te abre possibilidades. Ele faz isso. Lembra que eu já falei até mesmo quando a gente quando a gente se conecta com o nosso inconsciente? No sono, numa meditação, né? É importante, por isso que o sono é tão importante, por isso que você sem sono, você tem dor de cabeça, né? Se você tem insônia, geralmente a pessoa que tem insônia tem dor de cabeça, porque é exatamente isso, você não acalma a mente, não circula, não acalma, não relaxa o seu corpo. Então, é importante. Então, ajuda nessas mudanças, nessa realidade, esse desapego de coisas que não servem mais para gente, que eu quero uma nova vida. Eucalipto, eu adoro eucalipto. Eucalipto é comprovado já como um anti-inflamatório muito, muito, muito bom. Ele desfaz, a gente já sabe também, até mesmo pela própria acupuntura, que a pessoa que tem asma, bronquite, a gente tem um pouco de tristeza guardada, aquela âncora aqui, né, guardada. O eucalipto ajuda a dissolver essa energia, né, da tristeza retida nos pulmões, porque você, por não respirar direito, você não se oxigena direito, você não consegue botar aquela energia. Então, o eucalipto te ajuda a dar aquela melhorada naquela energia do pulmão, né? Ele libera o seu inconsciente, a autodepreciação, aquele desejozinho subconsciente que você não serve mais para nada. Mas a gente ficar guardando, puxando, igual levar bolsa pesada, que não sai um monte de coisa lá dentro, mas tá lá, só porque se eu precisar, tá lá, né? Então, mudar essas coisas, né? Então, ele te ajuda a aumentar a consciência da vida, né? Se torna mais clara essas responsabilidades. A lavanda, né? Como a gente já sabe sempre, a lavanda é poderosa, acalma as tensões, permite acessar novas percepções, tudo que a gente está falando aqui, né? Diminui a intensidade emocional, ajuda naquela comunicação mais clara, as tensões, você ajuda nos bons sonhos, porque se você dorme, você se conecta, você acessa o inconsciente, você começa a se transformar. Você vai ter a possibilidade de você ter aquele seu momento, né? Então, ele acaba estabelecendo esse canal de comunicação do consciente com o inconsciente. Ele é perfeito. O DDR Prime, gosto muito nessa situação, quando a gente falou até mesmo das dores de cabeça, quando se fala na questão mais de doença em si, né? Quando você tem uma coisa mais. Ele ajuda a criar a proteção, né, contra o estresse.
por ele ser fazer oxidação celular. Ele ajuda a integridade do nosso DNA. Então, ele te ajuda, se você faz isso, você está dando informação para dentro da sua célula que vai trabalhar diferente. Então, ele consegue fazer esse lado mais claro, né? Porque ele é um mix que tem cravo, tomilho, laranja, olíbano, capim, limão, tem vários óleos ali dentro que vai fazer exatamente isso. Então, passar ele tanto nos pontos de chakra, quanto na própria coluna. Coluna é um local de chakra completo, desde a sua nuca até o seu sacro. Se você passa ele completamente, esfregando ele de cima para baixo, você conecta as suas energias, tá? No local só, né? Também é uma opção. Inalar, botar no difusor é uma opção boa, por conta essa sensação de tranquilidade, porque ele faz essa oxidação muito boa. A outra opção também, a gente tem o manjericão. Eu gosto muito do manjericão, né? O manjericão, energeticamente, ele ajuda a você se encorajar, a você aceitar aquela responsabilidade das suas intenções. Porque muitas das vezes, quando você dá aquela realidade e a gente não sabe muito bem se aquilo é real, realmente para você ou não, né? Se aquilo ali tem algo a mais do que isso. Então, é interessante o manjericão, ele dá essa responsabilidade da sua intenção. Favorece aquele seu consciente, consegue manter aquele despertar aqueles seus desejos, aquela vontade de ser diferente, né? Ele é muito bom, traz alegria, traz energia, ele é um anti-inflamatório, ele é muito bom para a gente trabalhar na questão também da dor de cabeça. O balance nem se fala quando a gente fala no emocional, quando a gente trabalha o orgulho na questão da dor de cabeça, né? O balance é outro que a gente promove sentimento de bem-estar, ele te ajuda nesse equilíbrio emocional perfeitamente. Basta a gente usar ele para você dar uma equilibrada, botar cada coisa na sua caixinha, né? Porque a gente tem o hábito de fazer, porque nós somos mulheres maravilhas, né? E a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, a caixinha de cada coisa é necessária, até para você não deixar nada pendente, até para você organizar o balance, faz essa questão. Então, a ansiedade, né? Se você está pensando somente no futuro, que você nem sabe se vai acontecer, né? Amanhã a gente não sabe nem se vai levantar. E isso te traz a realidade de você viver o agora. Isso te traz a realidade de você entender que esse é o momento. Aí você fala assim, mas o óleo faz isso? Ele te dá essa possibilidade, quem tem que fazer é a gente, né? Então, faz viver o agora. Faz você estar aqui e não estar pensando na louça que a gente tem que lavar, né? Porque eu vou lavar, mas quando eu terminar. Se ficar pensando lá, se eu nem fiz, nem tô lá, eu tô perdendo a oportunidade. Então, o balance faz essa questão do seu equilíbrio, de você se conectar e perceber o quanto que a gente precisa melhorar por isso, né? Botei aí o Spearmint, também gosto muito. Esse é típico para quem tem cefaleia emocional. Se você usou o Peppermint e o Peppermint não fez efeito na sua dor de cabeça, usa o Spearmint, tá? Ele vai te ajudar com todas as cefaleias emocionais, aquela dor de cabeça emocional, ele parece que vai no ponto certinho, tá? Ele é purificante, edificante, é ideal para a gente ter aquele foco, aquele humor melhor, tá? Ele é o hortelã verde. Ele faz muita diferença no nosso dia a dia, e usa também na parte respiratória também, né? Então, ele é um ótimo óleo para esse sentido. Então, assim, se tiver dor de cabeça, experimenta esse daí também, que para nessa questão emocional, esse sentimento de inquietação, ele te dá equilíbrio também e a tranquilidade. O Claricejo, por que eu trouxe? Lembra que a gente falou de TPM, né? Que a gente falou daquela cefaleia.
que você tem a dor de cabeça por TPM, por alteração hormonal. Então, o Claricide é um carrinho-chefe para acalmar, confortar a pele, cabelo, ele é muito bom para isso. Ele ajuda nesse relaxamento, ajuda a gente até a ter uma noite de sono melhor, ele é repousante, tá? Ajuda na ansiedade também, nos problemas de asma, bronquite, tudo isso ele ajuda. E uma coisa muito interessante quando a gente traz para o energético, que o Claricide, ele elimina aquelas energias negativas, tá? Ele ajuda a fazer uma limpeza, uma purificação tanto na gente quanto no ambiente. Ele tira aquele falatório mental que muitas das vezes a gente tem, né? O tempo inteiro pensando, não consegue nem, vou dormir, cara, vem tudo na ideia, os lixos todinho aparecem. O Claricide ajuda muito nisso, acalmar essa mente, como a lavanda também, né? Ajuda isso. Tira aquela confusão mental que a gente não consegue e tem que dar um baixo. Peraí, que agora não é hora de pensar, não. Agora é hora de dormir, né? Ajuda, inclusive, a você encarar os seus medos e culpas que a gente carrega quando tem orgulho, né? Mais excessivo. Então, ele é muito bom para isso. Eu gosto muito desse coisa. Cada um você tem o seu posicionamento. E aí, como é que a gente pode usar? As formas que eu coloquei, somente inalação, né? A gente pode pingar o óleo na palma da mão, esfrega 2 vezes, inala, enche profundamente, prende a respiração, solta. Não é só isso, não. Vai mais vezes. Eu sempre peço, faz 10 vezes, porque aí 10 vezes a pessoa vai parar consigo mesmo, vai se olhar, vai sentir o corpo, vai sentir o aroma, tudo. É aquele tempo de você parar e se olhar, né? Que a gente não tem feito isso. No difusor, a gente pode fazer uso também. O meu tá até ligado aqui direto. Pode botar aqui um difusor pessoal também, que é excelente, que é um tratamento contínuo. Pingou aquela gotinha, você já fica inalando constantemente aquela gotinha ali. E já vai fazer um tratamento aromático com seus efeitos todinho durante o dia, né? E o uso tópico. O uso tópico, ele vai com todos os outros, porque você passou topicamente, vai cair na corrente sanguínea. Lembra que a nossa pele são as anteninhas que vão levar toda a energia, toda a função para dentro do nosso corpo. Passei lá e ao mesmo tempo não está eliminando o aroma, eu estou inalando. Né? Então, é perfeito o tópico também. Quando você passa nas costas, passei lá nas costas, está eliminando o aroma e você está sentindo aquele cheirinho ali, já está fazendo o seu efeito terapêutico, tá? Então, vou dizer também aonde que a gente pode passar. Como eu falei, gosto muito de fazer uso dele nas costas. As costas, desde a nuca até o sacro, são chakras, tá? A gente tem os chakras ali, a gente faz com coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, genésico e o básico. Cada um tem a sua função. Eu tenho que saber tudo. Não faça. Eu quero que faça. Use ali. Passa, dilui, passa para cima e para baixo na coluna inteira, esfrega, deixa aquecer aquilo ali que vai entrar. Quando eu faço uma massagem, eu nunca faço a massagem diretamente com óleo. Eu chamo primeiro o sangue, faço, manipulo, depois eu uso óleo. Porque, ou seja, aumentei a circulação, fiz a hiperemia ali, ou seja, passei o óleo, vai entrar tudo rapidinho. Vai fazer um efeito mais rápido. Temos pontos também, quando a gente usa diluído já, né, no Rolon. Você tem pontos que são clássicos, né? Atrás da orelha, quando eu quero bem mais próximo do meu nariz e ao mesmo tempo no uso tópico, eu estou fazendo a parte inalatória, atrás da orelha, na nuca, no meu laríngeo, né? No pulso por grande circulação, atrás do joelho, ou em volta do umbigo. Então, é uma opção para a gente ficar fazendo. Quando eu quero intensificar, quando eu quero apagar um fogo, quando eu quero ter uma intensidade maior, faço várias vezes ao dia. Já não estou sentindo aquilo tão mais intenso, não preciso fazer várias vezes ao dia, tá? Então aí eu já vou diminuindo. Mas com o meu objetivo, tá ruim agora, vamos embora, né? Mais intenso. E aí, como eu coloquei até mesmo nos chakras ali, eu botei os chakras posteriores e a gente tem os chakras que a gente tem pela frente, né? Então, o coronário, que a gente já fala o tempo inteiro, é esse onde que é o redemoinho aqui da cabeça, ele é dolorido, ele é um ponto de conexão mesmo, alta,
faz diretamente, quando eu quero trabalhar enxaqueca mesmo, eu uso bem. Quando eu quero trabalhar foco, eu trabalho com o meu coronário, porque passa diretamente, tá aqui, tá? A frontal, que é aqui entre as sobrancelhas, nesse pontinho aqui, é um ponto de conexão frontal. Meu laríngeo, né, que é justamente nessa fúpula external aqui, é o meu laríngeo. O meu cardíaco entre os seios, no meio do meu externo, nesse ossinho daqui do meio. O meu umbilical, no meu umbilical, né, em volta do meu umbigo. E o meu genésico é em cima do nosso ossinho, tá? Em cima do nosso ossinho daqui de baixo. E o básico é aquele que quando a gente senta, que agora já nem sei se eu consigo sentar em cima do calcanhar, é justamente ali, pertinho do períneo. Esse é o nosso básico, tá? Então é isso. Vou passar lá para a gente conversar e finalizar.